Olá, vizinhos, seguidores do X-Pirotadas, olha aqui eu mais uma vez, a loira do banheiro, para gravar mais um vídeo com informações e curiosidades para vocês sobre o universo da obra de X-Pirito. E hoje o nosso tema, que inclusive está relacionado com a camisa que eu estou vestindo, escolhi essa camisa da Chico Rei, quem quiser essa estampa, outras estampas da coleção do Chaves ou do Chapolin, só ir no perfil da Chico Rei, no site da Chico Rei, que lá tem camisas maravilhosas. E hoje eu vesti essa camisa porque o nosso tema está relacionado com ela. Sim, com ela, com a própria Vila do Chaves. O espaço, né, onde Chaves morava com a turma que a gente tanto ama. E o tema do nosso vídeo de hoje é a arquitetura maluca de Chaves. Isso daí, exatamente isso que você ouviu. A arquitetura maluca de Chaves. A gente vai passear pela vila, a gente vai fazer um tour pela vizinhança onde mora o Chaves e ver coisas que, se a gente for parar para pensar, são coisas que são impossíveis de existir num espaço na vida real, né? Numa vizinhança real. É uma arquitetura meio louca. E aí a gente vai passear pelos pátios, pelas casas dos personagens, pela rua, pela calçada. A gente vai destrinchando alguns pontos, mostrando algumas fotos, algumas montagens que eu fiz, alguns trechos de vídeo, para expor esses meus devaneios, esses meus pensamentos sobre por que eu acho a arquitetura maluca de Chaves e por que ela é realmente uma arquitetura doida. Ela é impossível de existir na vida real. Quem conhece, quem segue o X-Pirotadas há muito tempo, ou há mais tempo, sabe o quanto o Jonatas Holanda, o quanto eu sou fascinado pelo cenário da vila. Se eu sou fã de Chaves, eu posso dizer que eu comecei, quando eu era criança, a ser fã pelo fascínio que eu tinha pela vila, pelo cenário, a escada, as paredes das casas, o barril, as janelas. Então, eu acabei me especializando. Eu sou formado em Xespiritologia, sou um xespiritólogo, com especialização em cenários da vila. Então, quem conhece, quem segue o Xpirotadas há mais tempo, sabe que lá no Facebook, e também está no Instagram, mas está espalhado entre várias postagens, mas lá no Facebook, facebook.com/xpirotadas, tem um álbum separado, especial, todo dedicado aos cenários. É o álbum justamente Cenários, onde eu mostro a evolução dos cenários da vila, desde do primeiro cenário que a gente... Do primeiro não, né? Mas do cenário mais antigo que a gente tem conhecimento, de 1972, daquele episódio, né? Que o seu Madruga ainda morava na casa da Dona Florinda, 14, até o último cenário que foi feito da vila em 1991. Passeando pelos pátios, pelas casas, passeando pela entrada, restaurante, escolinha, cenário de dos outros personagens, tipo da casa do Chaveco, do Pancada Bonaparte, o hotel onde o Chaveco trabalha, a funerária do Dom Caveira. Eu sei que o álbum Cenários tem várias montagens, centenas de montagens feitas por mim, mostrando a evolução desses cenários. Então, é um tema que eu realmente tenho propriedade para falar. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre o quão maluca, sobre o quão desorganizada é a arquitetura da Vila do Chaves. Vamos começar fora de ordem. A gente não vai seguindo a ordem tipo rua, pátio, casas, outro pátio. Vamos falando assim sobre coisas. Eu tenho até uma colinha aqui que eu anotei, justamente porque tem muita coisa para a gente conversar. Talvez o nosso vídeo seja bem demorado. E aí eu vou começar agora falando sobre a casa do seu Madruga. Um dos pontos que é mais sem noção da arquitetura da Vila do Chaves é precisamente a casa do seu Madruga. Isso eu não preciso ser engenheiro, não preciso ser mestre de obra, não preciso ser arquiteto para a gente saber disso. Basta lembrar que há episódios em que existe um quarto da Chiquinha e há episódios em que não existe esse quarto da Chiquinha. Há episódios em que ele aparece, há episódios em que ele não aparece. Então já é a primeira maluquice aí da arquitetura da Vila do Chaves que a gente pode se lembrar. O quadro da Chiquinha apareceu pela primeira vez em 1973,
num episódio do Chaves chamado Dando Bolo, que é o episódio do bolo, que a Dona Clotilde faz um bolo e as crianças tentam comer. É a primeira versão, é a versão original da história que serviria, né, para o remake do Frango da Dona Clotilde, que também aparece o quarto da Chiquinha. Só que o do frango é de 76 e esse original, que não é um frango, é um bolo, é de 73. Então, pela primeira vez aparece o quarto da Chiquinha. E nessa época ainda não é que não existisse, porque lógico que o segundo pátio já existia, mas nunca tinha aparecido. Então, não haveria problema em existir o quarto da Chiquinha, porque o segundo pátio e a passagem para o segundo pátio até então nunca havia sido exibida na TV. Nunca tinha sido gravado por Espírito nem nada do tipo. Então, a gente poderia imaginar que a passagem para o segundo pátio era meio que, né, assim, o que já seria meio estranho, mas justificaria porque tem um quarto da Chiquinha. Então a gente tem aqui a casa do Seu Madruga, a casa da Dona Clotilde, aquele corredor, o quarto da Chiquinha tapando, né, o que seria a passagem para o segundo pátio, mas ainda há um corredor para cá que dá a entender, né, que pode ainda ter sim uma ligação com o segundo pátio. Isso não seria problema nenhum. Afinal de contas, na sala da casa do Seu Madruga, a gente sempre viu aquela portinha que dá para o quarto. Então, é o mais óbvio que realmente existisse o quarto da Chiquinha ali, naquele ambiente. O problema é que no ano seguinte, 1974, na primeira parte do episódio do Madruguinha, X-Espírito apresentou o segundo pátio pela primeira vez. O personagem, o quadro do Chaves, já existia há 2 anos, nunca tinha aparecido o segundo pátio. E em 74 ele apresenta o segundo pátio pra gente pela primeira vez. E nessa cena que a gente tá vendo, o Chaves vai de um pátio pro outro e o quarto da Chiquinha desaparece, some. Ou seja, que a arquitetura. Para que prova maior de que a arquitetura de Chaves era maluca, né? Então, em 74, o quarto da Chiquinha desaparece. E aí o corredor entre os pátios é apenas reto. Beleza, a gente poderia engolir mais uma vez de boa isso. Só que aí em 75, o quarto da Chiquinha volta de novo no episódio da Catapora. E aí em 76 some de novo. Mas em 76 volta de novo no episódio do frango. E aí fica nessa história de ficar indo e voltando, feito couro de pica, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Tem quarto, não tem quarto, tem passagem, não tem passagem. E aí mostra a instabilidade que é a cenografia, a arquitetura, o plano arquitetônico do cenário da vila. A última vez que apareceu o quarto da Chiquinha foi em 1979, no remake da Catapora. É uma versão que é pouco conhecida pelo fã brasileiro de Chaves, porque o SBT não exibia essa versão, mas estreou no Brasil graças ao Multishow. E aí é a última vez em que aparece o quarto da Chiquinha e mais uma vez que a passagem para o segundo pátio é barrada. Também em 79 também seria a última vez que o segundo pátio aparece, então dá no mesmo. A questão é, se não existe aquele quarto da Chiquinha como a gente vê nesses episódios do frango, da catapora, se a passagem para o segundo pátio é reta, então para onde dá aquela porta que tem dentro da casa do Seu Madruga? Já pararam para pensar? É um banheiro? Ou é um corredor que chega, que dá acesso ao quarto da Chiquinha? E onde ficaria o quarto da Chiquinha? Né? Então são questionamentos. Assim, o espectador comum não tem por que se questionar isso. Isso é besteira, isso é conversa de miolo de pote, é óbvio. Mas para quem gosta de se aprofundar, para quem quer, né, ver essas curiosidades, é legal questionar isso. Então, para onde dá esse quarto, essa porta que tem na sala do Seu Madruga? Aonde fica realmente o quarto? Hora aparece, hora desaparece. Então, hora empata a passagem para o segundo pátio, hora não empata. Então, é uma das coisas, né, que a gente vê que reforça isso de que a arquitetura da vila é um pouco maluca. Outra coisa estranha também que a gente pode ver dentro da casa do Seu Madruga é a cozinha. A cozinha é um cenário que apareceu poucas vezes. A cozinha da casa do Seu Madruga só apareceu em toda a obra de Espírito 2 vezes. No mesmo episódio, que teve 2 regravações, que é o episódio dos Espíritos Umbeteiros, versão de 74 e versão de 77.
E nem foi a cozinha toda, e ainda era de noite, estava tudo escuro, então não tinha como ver muita coisa. Mas a gente pode ver numa das versões que existe uma janela na cozinha. Para onde é que dá essa janela? Partindo do pressuposto que no outro pátio, a parte que seria de trás da casa do seu Madruga é outra casa, então para onde é que daria essa janela que existe na cozinha? Não existe espaço suficiente naquele território onde seria a casa do seu Madruga e outra casa, que fica à frente para o segundo pátio, de caber a sala do seu Madruga, cozinha, quarto da Chiquinha, banheiro e ainda ter os mesmos cômodos correspondentes na outra casa. É muito grande para pouco espaço. E aí entra nessa questão que a gente vai falar agora. A partir de 1974, o segundo pátio começa a aparecer na vila. Então, entre 74 e 79, o segundo pátio, o outro pátio, é um cenário recorrente em alguns episódios da vila. E vocês podem observar que em todos eles, a gente pode ver na parte que seria os fundos da casa do seu Madruga, uma porta e uma janela, dando a entender que ali seria uma outra casa. Não faz sentido, pelo menos ao meu ver, não faz sentido que aquela porta e aquela janela seja da casa do seu Madruga, seja a porta e a janela do quarto da Chiquinha, uma porta e a janela do banheiro, uma porta e a janela para a cozinha. Não é? Não, mas você pode dizer assim, não, mas cara, é uma continuação. Aquela porta ali que dá para o segundo pátio é a porta dos fundos da casa do seu Madruga. É aquela porta ali é a porta da cozinha. Ele pode entrar e sair por ali pela janela, pela porta do segundo pátio. Então vem aquele questionamento: se essa porta e essa janela fazem parte ainda da casa do seu Madruga, por que que quando o seu Barriga chegava lá, ele precisava fugir pulando a janela do pátio principal? Não seria mais inteligente para ele sair correndo e sair por essa porta dos fundos? Seria muito melhor para ele, menos arriscado. Se ele visse o seu Barriga entrando, ele corria pela porta dos fundos e saía pelo outro pátio, né? Então, para mim, isso é outra coisa que não faz sentido. Então, fica esse dilema. Se essa porta que tem no segundo pátio for mesmo da casa do seu Madruga, não faz sentido ele fugir pela janela quando vê o seu Barriga. E se essa porta não faz parte da casa do seu Madruga, é outra casa, ela não cabe no espaço que tem da casa do seu Madruga e essa outra casa. O corredor, como a gente já viu em algumas imagens, é muito pequeno, não cabe duas casas. Se fosse um corredor bem comprido, né, se as passagens entre os pátios fosse bem comprida, a gente podia pressupor, a gente podia imaginar que realmente tem espaço para duas casas, mesmo que fosse um quarto, uma cozinha, um banheiro, um quarto-sala, né, como o pessoal costuma falar, um cômodo ou dois. Mas mesmo sendo um cômodo dois, o espaço que tem no corredor, o tamanho do corredor, é muito curto para ter duas casas. Então isso é mais uma mostra do quão maluca, do quão sem sentido é a arquitetura da vila. Então, esse vídeo ele vai desmanchar um pouco da magia que a gente tem de Chaves, né? Porque são coisas que realmente não tem a menor possibilidade de existir no mundo real. Então, já falamos aí da casa do seu Madruga. O quarto da Chiquinha, que aparece e desaparece como mágica. Falamos da cozinha do seu Madruga, que tem janela que dá só Deus sabe para onde. E esse espaço com uma casa que ele supostamente divide com uma casa nos fundos, que a frente é para o segundo pátio. Beleza. Saindo da casa do seu Madruga, do apartamento 72, a gente vai lá para o 14, lá onde mora a Dona Florinda e o Kiko. Então a gente agora saindo da casa do seu Madruga, a gente vai lá bater na porta da Dona Florinda para dar uma inspeção, vamos inspecionar o apartamento dela para a gente conversar um pouco sobre ele. Então, a gente sempre vê do cenário da casa da Dona Florinda a sala que já serviu de cenário para muitas coisas, como o julgamento do Chaves, a fabricação dos churros, né? O Chaves e o Kiko fazendo os churros, ceia de São Valentim. E em algumas ocasiões, assim, a gente vê um pedacinho da cozinha quando se abre aquela porta branca que dá passagem para a cozinha. Agora, a pergunta que não quer calar: onde ficam
os quartos, né? Onde é que ficam os quartos da Dona Florinda e o quarto do Kiko? Onde é que fica o banheiro? Banheiro é o de menos, né? O banheiro pode ficar dentro do quarto, como é costume lá. Mas onde é que fica os quartos? É atravessando a cozinha, então a gente tem sala, cozinha, quartos. Meio doido isso, né? Em 74 e em 77, na história dos espíritos zombeteiros, tanto na versão original de 74 como no remake de 77, que é o que a gente vai ver agora, a gente vê que o quarto do Kiko fica num lugar onde seria geograficamente impossível de existir. Arquitetonicamente falando, seria impossível de ficar. Vocês estão vendo aí esse trecho é da versão do remake de 77 dos Espíritos Zombeteiros. Na versão original de 74 a cena é praticamente a mesma. Eu só optei pela versão de 77 porque é uma qualidade melhor de imagem. Mas vocês podem ver que o Kiko fica entrando e saindo, ou seja, o quarto do Kiko fica onde deveria ser a casa da bruxa de 71, não é? Ou seja, é uma casa compartilhada, moram os três no mesmo canto, Dona Clotilde, Kiko e Dona Florinda. Então a gente se questiona, meu Deus, como é que o quarto do menino pode ser? Aí deveria existir uma parede que divide a casa da Dona Florinda para a casa da Dona Clotilde, né? Que maluco, né? E aí outra pessoa que também conhece os episódios como eu conheço, que conhece a arquitetura da vila como eu conheço, pode dizer, não, mas o quarto do Kiko pode caber aí nesse espaço. Porque se você olhar a casa da Dona Clotilde, quando você abre, quando a Dona Clotilde abre a janela, a gente pode ver uma parede azul ao fundo, que pode ser o quarto do Kiko, e a casa da Dona Clotilde continua depois dessa parede azul. Então é como se a parte da porta e a janela fosse apenas um corredor que desse acesso para o resto da casa, passando esse corredor. E essa parede azul que fica no corredor seria a parede do quarto do Kiko. E faria muito sentido. A gente pode ver, por exemplo, eles entram, a Dona Clotilde e o seu Madruga entra e passam reto. Ou seja, realmente existe essa parede, aquela entrada, aquela porta e aquela janela, apenas um corredor, e a continuação da casa é depois daquilo. Então, se a gente for interpretar dessa forma, então aquela parede azul que fica nos fundos da janela da Dona Clotilde, aquele corredor, é o quarto do Kiko. Então, seria uma arquitetura muito bagunçada, né? Misturar a porta da casa do outro com o quarto do outro. Mas funcionaria, se fosse assim. Só que aí o espírito funde a cabeça da gente nos anos 80. Quando, em 1982, ele apresenta uma regravação dos Espíritos Zombeteiros, ou seja, a gente já está usando as três versões dos Espíritos Zombeteiros como referência para falar da arquitetura da vila. Então, em 82, existe uma regravação dos Espíritos Zombeteiros. Já não tem mais o Seu Madruga, agora é com Jaiminho. E a gente se surpreende quando o Espírito mostra pela primeira vez a casa da Dona Clotilde. Então, a gente vê que aquela parede que forma um corredor atrás da janela, ela some, desaparece. E aí a gente vê uma sala enorme, uma sala de estar enorme, que dá acesso para a cozinha, que dá acesso para um quarto ou para o banheiro. Como a gente pode ver aqui nessa passagem, a Dona Clotilde, enquanto a Chiquinha vai para a cozinha, a Dona Clotilde vem de outro lugar. Pode ser a porta do quarto, pode ser a porta do banheiro. E aí a gente vê que aquela parede que ficava atrás da janela, que formava um corredor, desaparece. Ou seja, cadê o quarto do Kiko? Né? É certo que nessa época também já não existia Kiko. Então a vila vai se modificando de acordo com a ausência e presença de personagens, é isso? Não, quer dizer que se tem Kiko, tem quarto. Se não tem Kiko, não tem quarto. Não faz muito sentido isso. Mas o que a gente pode ver é isso. Que a parede que ficava lá, que formava o corredor, ela desaparece. E aí a gente entra numa questão que é só olhar o vídeo aí que a gente pode observar. A casa da Dona Clotilde é a maior de todas. E é só ela, né? Dona Florinda tinha Dona Florinda e Kiko. O Seu Madruga tinha Seu Madruga e Chiquinha. E a casa dos dois era bem menor em comparação a essa. Olha o tamanho da sala da Dona Clotilde. Então, é a maior casa para que tem menos gente.
Então, a gente só no pátio principal, só nas 3 casas principais do pátio principal, a gente encontra essas inconsistências. Então, onde fica o quarto do Kiko? Existe esse corredor na casa da Dona Clotilde? Existe ou não existe? Como é formada a arquitetura da casa 14 da casa 71? Né? Gente, eu sei que é muita besteira ficar se questionando isso, mas é só mesmo assim, é coisa de questão de curiosidade, é só para ter uma noção mesmo de curiosidade. Então a gente já viu problemas aí na arquitetura da casa 72 do Seu Madruga, na casa 14 da Dona Florinda, na casa 71 da Dona Clotilde. Subindo as escadas existe um apartamento que já passou por vários donos. Já foi o apartamento da Glória, que foi morar com a sua sobrinha, com a Paty. Já foi o apartamento da Dona de Virgens, a louca da escadaria. E a partir de 1982, este apartamento aqui, de cima, passou a ser do Jaiminho, o carteiro, que foi morar na vila depois que o Seu Madruga que o Ramon Valdez se retirou do elenco. Então o apartamento de cima passou a ser de Jaiminho, o carteiro. E é um apartamento que também tem algumas observações, alguns questionamentos que dizem assim, olha, não faz sentido. Mas como? Se a gente nunca viu por dentro? Já apareceu por dentro? Já apareceu por dentro. Mas nem precisa ver por dentro para a gente já começar a notar o quanto ele não faz sentido. A primeira coisa é o seguinte, o piso, o chão do andar de cima não é rente com o telhado da casa da Dona Florinda. Porque a ideia de ter um andar de cima seria para economizar espaço e, por exemplo, ter 2 apartamentos no espaço de um. Um apartamento em cima e um apartamento embaixo. Então a ideia seria subir as escadas e ter um andar em cima do teto da Dona Florinda para poder ter mais casas e com isso seu barriga conseguir ganhar mais dinheiro para o aluguel. Mas a casa do Jaiminho, o apartamento subindo as escadas, o chão dele não é rente com o telhado. Isso quer dizer que não tem continuação da casa do Jaiminho em cima da casa da Dona Florinda. Não tem. Só se tivesse um batente enorme que ele tivesse que subir com degrau, não faz sentido isso. Então, o piso do Jaiminho não é rente nem com a parte de cima da casa da Dona Florinda, como também não é rente com os prédios que tem do lado de fora na rua. A gente sabe, vez por outra aparece, né, a parte de fora da rua, onde tem alguns prédios, alguns estabelecimentos, tem um taller, né, que é oficina em espanhol, tem oficina, tem cabeleireiro. Então, se o piso do Jaiminho não é rente com o teto da casa da Dona Florinda, ele também não vai ser rente com o estabelecimento que tem fora, na calçada. Então, não está economizando espaço aí, pelo contrário, está sendo um desperdício de espaço, porque não tem altura suficiente para fazer nada embaixo, né? E, enfim, é uma coisa muito louca. Mas aí você pode pensar, não, mas aí o apartamento do Jaiminho, como mora só ele, é só um corredorzinho, é da largura daquele espaço que a gente vê mesmo no episódio. É daquela largurazinha da parede, da porta, e vai se estendendo, uma sala, um banheirinho só, é um quarto-sala, um banheirinho, e só. Faria sentido. Só que a partir de 1982, quando o Jaiminho foi morar na vila, o cenário do apartamento do Jaiminho começou a aparecer. Então, a partir de 82, pela primeira vez, a gente começou a ver como era o apartamento do Jaiminho por dentro, o andar de cima por dentro, a casa do andar de cima por dentro. E aí a gente pode ver, né, como a gente inclusive está vendo nos trechos do vídeo, que existe espaço. Existe espaço tanto para lá, como seria onde seriam os estabelecimentos que ficam na rua, que é onde fica a pia, a cama recostada à parede, como para cá, onde deveria ser o teto, o telhado da casa da Dona Florinda. Então também é um espaço muito grande que não cabe naquele espaçozinho pequeno que a gente vê do lado de fora no pátio da vila. Então a gente pergunta, que macumba é essa? Né? Como é que pode? Não, geograficamente falando, não tem espaço para ter um apartamento desse tamanho nesse espaçozinho que a gente vê do pátio da vila. Olhando essa foto aí dessa montagem que eu fiz, a gente ainda pode ver também que
lá atrás do sofazinho, do lado direito, ainda tem uma janela. Estão vendo uma cortina e uma janela. Então é um lugar muito pequeno. A gente pode ver que serve de sala, cozinha e quarto ao mesmo tempo. Tem pia, tem mesa, tem cama, guarda-roupa. E ainda tem uma janela. E essa janela vai dar para onde, gente? Partindo do pressuposto que ali ainda teria terreno do senhor Barriga, já que se a gente for comparar com a casa da Dona Florinda, onde tem essa janela do Jaiminho, é justamente onde tem a porta da cozinha da Dona Florinda, então teria mais terreno, essa janela vai dar para onde? E outra pergunta também que não quer calar. Como é que a Paty e a Glória conseguiram morar as duas num apartamento tão pequeno daquele? Né? Imagina, 2 camas, caber ali num espaço desse pequenininho. 2 camas, não sei se lá eles dormem de rede também, não sei como a gente dorme aqui no Ceará. Eu sei que é um espaço muito pequeno para 2 pessoas, né? Ainda mais uma criança, que ocupa espaço com brinquedo, com boneca, essas coisas. Então, são coisas da arquitetura que não fazem sentido também. Então, a gente já destrinchou o pátio principal todinho. Apontamos aí defeitos na casa de Seu Madruga, na casa da Dona Florinda, na casa da Dona Clotilde e no apartamento do Jaiminho também em cima. Saindo do pátio principal, onde a gente já viu esses defeitos, nós vamos agora atravessar o corredor, porque na minha imaginação existe esse corredor, o quarto da Chiquinha não tá lá. Vamos atravessar o corredor e vamos para o segundo pátio. E no segundo pátio a gente tem outras coisas que também são impossíveis ou desnecessárias de ter no mundo real. A gente já pode ver também que existem alguns apartamentos em cima. A gente vê que tem uma escada, né, a escada cinza, e essa escada dá para 2 apartamentos em cima. E aí eu me faço o questionamento, e esse questionamento serve também para o caso do apartamento do Jaiminho aqui em cima. Por que tem casas em cima se não tem casas embaixo? Né? Vocês podem ver que no segundo pátio tem 2 apartamentos em cima, mas não tem apartamento embaixo. Porque não tem tamanho para ter um apartamento embaixo. É muito baixo para ter outra casa embaixo desses apartamentos. Então, por quê? Por que existem apartamentos mais altos que os outros? É porque alaga mais, alaga menos? Eu não entendo a lógica desses apartamentos em cima se não tem espaço para ter outros apartamentos embaixo. Né? Então é um questionamento válido. Por que fizeram esses andares em cima se não tem espaço para ter casas embaixo? E até tem uma explicação lógica que eu vou falar já, mas vamos acompanhando aí o raciocínio. Outro questionamento que eu faço pessoalmente, né, quando eu vejo esse cenário de cima e esses apartamentos de cima, é como é que é feita a divisão desses apartamentos em cima. Porque a gente pode ver, como a gente está vendo nessas fotos, né, que eu estou mostrando, tem 2 apartamentos. É uma porta, uma janela, uma porta. São 2 apartamentos diferentes, porque a gente pode ver nas portas que tem 2 números diferentes. Então são 2 casas diferentes. Mas essa porta que fica mais perto da escada, ela continua aonde? Ela dá para onde? Ela não pode continuar atrás da porta, porque ali é onde fica a passagem para o terceiro pátio, né? Quem acompanha, quem assiste aos episódios, sabe que ali, inclusive no episódio do Leite Burro, a gente vê muito essa passagem. Existe uma passagem para o terceiro pátio. Então não pode ter uma casa nesse espaço, porque nesse espaço seria o espaço da passagem para o terceiro pátio. A não ser que o pessoal andasse lá, né, agachadinho, o que seria impossível. Então, como é feita a divisão dessas 2 casas de cima? Se fosse um pouquinho mais alta, a gente dizia, não, o chão da casa de cima é o teto da passagem para o terceiro pátio, então dá, beleza. Só que não é alto, é baixo, é um andar falso. Então não dá para ser para trás. Esse apartamento, dessa portinha mais perto da escada, não dá para ser para trás porque é uma passagem, porque tem a passagem do terceiro pátio. Então, como é que fica? Pregado com a janela? Essa janela que tem no meio é de qual das 2 casas? Né? Porque dependendo de qual casa seja, uma é bem menor do que a outra, né? Dependendo de qual casa seja essa janela, a gente vê que vai ter um apartamento bem maior e um apartamento bem menor do que o outro. Então,
É meio maluco, gente. Se você for parar pra pensar nessas questões de arquitetura no cenário de Chaves, você vai ficar doido, você vai ficar muito doido. Inclusive esses apartamentos, assim, na minha imaginação, eles podem passar a ser da Glória, né, e da Dona de Virgens. Porque agora que o Jaiminho tá morando lá no apartamento do primeiro pátio, agora que o Jaiminho tá morando aqui, né, nesse apartamento de cima do pátio principal, se a Glória e essa Dona de Virgens forem voltar pra vila, aí elas vão ter que dividir esses dois apartamentos aí do segundo pátio do andar de cima. Sobretudo a Dona de Virgens, pra ela continuar sendo chamada de louca da escadaria, né? Então, no segundo pátio a gente pode ver essas inconsistências arquitetônicas, essa questão desses andares, para que, qual a necessidade de ter apartamentos em cima se não tem embaixo, para que essa elevação, como é feita a divisão desses apartamentos de cima, tendo em vista que existe uma passagem para outro pátio ali que não dá para ter um apartamento ali, e a frente de uma casa que seria os fundos da casa do Seu Madruga, né? Como eu já falei quando a gente estava falando sobre o apartamento do Seu Madruga. Então, no segundo pátio, a gente tem essas três inconsistências aí. Saindo do pátio, saindo da vila, agora nós vamos para a rua, que também tem altíssimas inconsistências e que a gente vai passar a ver agora. Vamos para o meio da rua, vamos sair da vila, passar do portão e vamos para a rua. Um questionamento legal que a gente pode se fazer é se existem andares em cima dos estabelecimentos que tem na rua, que a gente vê na rua. Como eu já falei, desde 74, em 74 foi quando o Chespirito apresentou também o meio da rua lá, saindo da vila. E desde 74 a gente vê que existem alguns estabelecimentos do lado de fora. Talheiro, né? Como eu já falei, peluqueria, oficina, cabeleireiro. E aí o questionamento é, existem andares em cima? Existem estabelecimentos em cima ou casas em cima desses estabelecimentos? Porque quando a gente está dentro da vila, a gente consegue ver um paredão amarelo enorme, né? Que é o paredão que é pregado com a escada que dá acesso ao apartamento do Jaiminho. Então esse paredão amarelo aí é um muro, né, enorme. Dá a entender que se a gente for sair na rua, na teoria devem existir mais coisas, estabelecimentos em cima, que não são vistos nos episódios. O vizinho e seguidor dos Despirotadas, Fabiano, ele fez uma maquete, né? Eu acho que vocês já conhecem. Quem não conhece, acessa o perfil Maquetes do Fabiano e olha que ele está fazendo uma maquete da vila, segundo a interpretação dele, não é exatamente como aparece na série. E aí, segundo a interpretação dele, realmente existem uns estabelecimentos, casas em cima que justificam esse paredão, esse murão amarelo que tem no pátio principal da vila. Então é um questionamento que eu sempre me fiz. Se tem estabelecimentos em cima que justifiquem a presença daquele paredão que tem no pátio principal da vila. Outro ponto importante que a gente pode falar sobre o meio da rua é: o apartamento do Jaiminho não atrapalha esses estabelecimentos que tem na rua? Porque, como eu já falei, a gente vê que o apartamento do Jaiminho ele não é rente com telhado, né? Isso aqui já ficou claro e basta ver fotos dos episódios, imagens dos episódios que a gente vê isso. Então ele não é rente com telhado e ele precisa ter um espaço. Então ele não pode pegar o espaço daqui porque é a casa da Dona Florinda, então ele só pode pegar um espaço que é daqui. E aqui, na teoria, seriam os estabelecimentos que tem no meio da rua. E ele não atrapalha o espaço desses estabelecimentos? Né? Fica aí o questionamento. Outra coisa interessante que é legal de ressaltar é não existe separação entre calçada e meio da rua. A gente vê que nos episódios que não existe separação entre calçada, meio-fio, né, como a gente fala aqui no Ceará, o meio-fio não tem calçada e calçamento. É uma coisa reta só. Quer dizer, então, que os carros podem andar na beira da porta da vila. Acho que foi por isso que o Seu Madruga foi atropelado naquele dia, né? Não sei. Enfim. Então, no cenário não existe essa separação, essa diferença entre calçada e calçamento. Não tem bueiro, não tem boca de lobo, né? Esgoto, como a gente fala aqui, boca de lobo. Não tem essa divisória entre calçada e calçamento. Então, também é outra coisa bem estranha de se ver no meio de uma rua. Outra coisa interessantíssima que vale a pena ser comentada aqui é que
Os estabelecimentos que a gente vê no meio da rua, eles acabam exatamente onde acaba o cenário do pátio da vila. Então, os estabelecimentos que a gente vê, eu posso mostrar aqui as fotos de todas as temporadas. Todas as temporadas, a cada ano foi uma entrada diferente da vila. Mas aí vocês podem ver que em cada temporada, mesmo estando diferente, os estabelecimentos eles só vão até onde acaba o pátio da vila. Isso tá errado, porque o espaço da vila ele é maior, porque o espaço da vila não é só a parte do pátio, tem a parte de dentro das casas. Então, deveria ter mais estabelecimento, a parte da rua deveria ser maior para a gente poder imaginar a parte de dentro das casas. Então, deveria ter mais estabelecimento do lado de fora, no meio da rua, para a gente imaginar, né, para completar os espaços que tem de dentro das casas. Né? Vamos imaginar um quadrado. Deixa eu ver aqui uma coisa quadrada. Pronto, isso aqui é a caixinha da luz é um quadrado. Aqui é o pátio principal da vila. E vamos imaginar que bem aqui, a partir daqui é que começam as casas. Então aqui, ó, por exemplo, aqui é o barril e aqui é a casa da Dona Florinda. Abriu a porta, a partir daqui tem a casa da Dona Florinda. Saindo da vila, no meio da rua, a gente vê peluqueria e vê o talher e só. A parede dos estabelecimentos acabam aqui. Mas não era para ter mais? Porque, tipo, aqui abriu a porta da Dona Florinda, tem a casa da Dona Florinda. E aqui não deveria ter mais espaço para completar? Ou não? Ou quer dizer que então que tem estabelecimentos aqui e virando aqui é uma rua e aí a casa da Dona Florinda tem acesso para essa rua? Mas se tivesse acesso, não deveria ter uma janela na sala da Dona Florinda? Né? Que aí ela abria as janelonas e dava para ver essa rua? Vocês estão entendendo o meu raciocínio? A maluquice da minha cabeça? Então, o cenário da rua ele é incompleto. O cenário da rua deveria ter mais estabelecimentos até mais para frente para poder formar, para poder completar o espaço que existe do interior das casas dos personagens, né? Dos moradores da vila. Não é um raciocínio lógico? Mas não tem. Não tem. Terminou os estabelecimentos, terminou o pátio, terminou os estabelecimentos. Então, na arquitetura maluca da vila, terminou o pátio. Terminou o pátio, não conta a parte de dentro das casas, terminou o pátio. Do lado de fora tem uma rua. Meio doido isso, né? As maluquices. Shakespeare era um ótimo comediante, mas era um péssimo arquiteto, né? Não faz sentido. Outro questionamento. Gente, eu tô viajando nas ideias, mas eu espero que vocês entendam, porque realmente não faz sentido. Não faz sentido. Outro questionamento válido é como é que um carro chega lá? A gente vê em episódios o Seu Barriga chegando no carro dele, Brasília, amarela, que depois mudou, passou a ser outro carro amarelo, depois passou a ser outro carro azul, a gente vai ver depois, mais pra frente. Mas o questionamento é como? Como é que o carro chega lá? Como é que o carro chega lá? Sendo que não tem rua. Não tem. Ñoño, te aconsejaría que no bajaras tus juguetes. ¿Por qué? Porque no es conveniente que despiertes la envidia del Chavo del Ocho. Recuerda que él no tiene juguetes. Es verdad. Oye, papá, pero si dejo mi cochecito aquí dentro, ¿me lo pueden robar? Pues guárdalo en la cajuela. Está bien. Vamos pegar de novo aqui a vila. Né? Aqui é a parte de fora, aqui é o fim do pátio, aqui é a parte das casas. Desse lado é tapado, é parede. Desse outro lado tem um corredor. Quer dizer então que o carro do Sr. Barriga vem por dentro das casas e sai, ou ele vem de ré. Ele disse, não, aqui não dá pra entrar, tem que entrar de ré. Aí ele vem de ré e para do lado da porta da vila. Como é que um carro faz para chegar até lá? Como é que o Seu Barriga chega de carro até lá? É outro questionamento que eu também me faço. Né? E fica mais louco ainda quando a gente vê, por exemplo, no remake de 86 da Venda da Vila, que é quando o Sr. Barriga chega na vila com o Sr. Barbarillo,
que vai querer comprar a vila dele. E a vila é tapada, a parte de fora é tapada, não tem corredor, não tem rua. Porque nas outras versões, pelo menos tem um corredorzinho atrás dos estabelecimentos que deduz, né, que ele veio por lá. Mas em 86 é tudo tapado, esse carro chegou como aí, gente? Que doidice é essa? Que maluquice é essa? Que louco. Depois de tudo isso, em 1989, Chespirito consertou algumas coisas que são sem explicação da arquitetura. Em 1989, no remake dos refrescos do Chaves, que é aquele que o Chaves vende refresco na rua, ele fez a parte de fora da vila totalmente diferente de como ele já tinha feito nos anos anteriores. E pela primeira vez a gente vê a diferença entre calçada e calçamento. Ele fez a calçada mais alta, ele colocou bueiros, né, para ser o esgoto, como tem normalmente no meio da rua. Então é um espaço maior, ele fez mesmo uma pista, como se fosse um calçamento mesmo para passar os carros. Nessa imagem que vocês estão vendo, que foi uma montagem que eu fiz, vocês podem ver também que lá no finalzinho existe um murozinho, uma paredezinha que é amarela, mais clara em cima, mais escura embaixo, e que pela colocação, né, pelo lugar onde ela está, pode ser finalmente a parede que é da casa da Dona Florinda, a parede das casas. Então aí ele fez a continuação dos estabelecimentos, né, do espaço do pátio da vila para dentro, né? Então essa parede aí que vocês estão vendo lá no fundo pode ser a parede das casas da vila. Então em 1989 ele dá essa repaginada na parte de fora. E aí ele deixa mais parecido, mais condizente, parecido não, porque dá pra notar que é um cenário, mas deixa mais condizente com a realidade. Então tem essa diferença de calçada, calçamento, tem essa paredezinha lá no fundo, que pode ser uma continuação da vila. Então é isso. Eu queria compartilhar com vocês esses meus pensamentos. Se tem mais alguma falha de arquitetura que vocês podem observar assistindo aos episódios de Chaves, deixa nos comentários, que aí a gente conversa, a gente debate sobre essas falhas também. E aí a gente se pergunta, isso tudo tem alguma resposta? Tem algum significado tudo isso? E a resposta mais clara que eu posso dar é que não tem lógica, não precisa ter lógica. Chespirito, ele se formou na faculdade de engenharia, ele era engenheiro, mas ele era engenheiro elétrico, não era arquiteto. Então ele não era arquiteto, ele não precisava fazer um projeto arquitetônico perfeito para fazer comédia. Ele queria fazer rir. E aí ele fazia rir perfeitamente. Então não precisa ter lógica. O Chespirito usava o cenário como um personagem extra. Eu interpreto a vila como um personagem. A vila é um personagem. Ela muda de acordo com a necessidade do episódio. Exatamente como os personagens de Chaves, que mudam de acordo com a necessidade do episódio, né? Um dia Dona Clotilde detesta cachorro, no outro dia ela já cria um cachorro, né? Vocês já pararam para refletir isso? Num dia Dona Florinda é velha, ranzinza, no outro dia ela tá cuidando do Chaves no restaurante. Dá trabalho, dá salário para ele e tudo. Então, não precisa ter lógica, porque a ideia é ser engraçado. O Chespirito era humorista, era comediante, ele escrevia para rir. E aí não precisava ter um raciocínio lógico. Quando o Chespirito precisava do quarto da Chiquinha, ele socava o quarto da Chiquinha. Quando não precisava, ele tirava o quarto da Chiquinha. Não precisa ter lógica a arquitetura da vila. E é isso que torna tão perfeito. É isso que torna o cenário de Chaves, o mundo de Chaves tão mágico. E único, porque vai ser impossível de reproduzir na vida real a Vila do Chaves. A gente vê, por exemplo, tem aqui no Brasil, em Pato Branco, um cara que fez um condomínio inspirado na Vila do Chaves, né? Ele fez um condomínio inspirado na Vila do Chaves, mas não é 100% fiel. Não tem como ser 100% fiel. Já onde seria a sala do Seu Madruga, ele colocou uma cozinha. Então não tem espaço, geograficamente é impossível de reproduzir na vida real o cenário da Vila do Chaves. Isso é ótimo, porque torna a série mágica, única. A gente só pode ver a Vila do Chaves como ela é assistindo aos episódios de Chaves. Isso é muito bom.
Com relação aos andares de cima, por exemplo, isso aqui que eu falei, né, que não é rente com o telhado, existe uma explicação lógica. Inclusive eu disse, né, quando eu estava falando, que tem uma explicação, esqueci de explicar, vou explicar agora. E a explicação inclusive isso é um balde de água fria nos fãs. É porque é um cenário, não é de verdade, aquilo não é de verdade, não é real. Por mais que a gente imagine que a vila é de verdade, que são pessoas reais, por mais que a gente imagine, porque até hoje tem seguidor que me pergunta onde é que fica a vila. Até hoje tem seguidor que me pergunta onde fica a vila. Então, por mais que as pessoas imaginem aquilo como real, não é real. E aí esses andares aqui são mais baixos para poder aparecer dentro do vídeo, dentro da tela. Então, na televisão, tudo é feito, questão de distância, tamanho, pensando no enquadramento de como vai aparecer na tela. Se o chão do apartamento de cima fosse rente com o telhado da casa da Dona Florinda, então essa parte aqui ela não apareceria no vídeo. Ela não apareceria no vídeo. Então foi preciso baixar um pouco para ter essa ideia de que existe apartamento em cima. Então a explicação lógica, tanto para essa casa aqui no primeiro pátio como para aquelas do segundo pátio, é essa. Eles abaixaram um pouco por uma questão de enquadramento, né, para poder caber dentro do vídeo, da gravação. Tanto é que quando foi feita a versão animada, né, em 2006, que fizeram Chaves animado, todas as falhas de arquitetura foram consertadas para o cenário da vila em 3D. Então a gente pode ver a parte de fora. Então na parte de fora a gente vê que tem andares em cima, com casas com janelas, né, que dão para a rua. Então realmente tem um andar em cima. A gente vê que dentro, no pátio do desenho, dessa vez sim o apartamento do Jaiminho, o chão dele é rente com o teto da Dona Florinda. Vocês podem ver que o piso do Jaiminho, né, da subindo as escadas, fica totalmente rente com a janela da Dona Florinda. Dá a entender que o piso do Jaiminho é o teto da Dona Florinda. Então dá a entender que o apartamento do Jaiminho continua em cima da casa da Dona Florinda. Então, como no desenho não tinha essa necessidade de enquadramento, né, porque no desenho é outro universo, é outra coisa, então no desenho eles consertaram essas falhas. Ajeitaram, né, a elevação do teto, do piso e tal, para deixar rente, coisas que na série não tinha como ser possível fazer, porque senão não seriam enquadrados, não dava para ver no resultado final, na telinha. Então, é isso. É um balde de água fria, né? Naquela magia que a gente sente do cenário, como se fosse uma coisa de verdade, mas aquilo ali é tudo TV, é tudo televisão, é tudo cenográfico, é tudo falso. Inclusive paredes de isopor, né? Que dá pra notar facilmente. Falei demais, gente. Eu acho que esse é um dos vídeos mais longos que eu já gravei. Foi muito devaneio aqui, eu tive que beber muito pra poder vir fazer esse vídeo. Porque era muito devaneio, tem muita inconsistência, muita coisa errada no cenário da vila, que eu fiquei assim matutando, passei a madrugada inteira matutando, gente, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. E aí eu resolvi gravar esse vídeo. Mais uma vez eu questiono, né, se vocês tiverem alguma sugestão de mais alguma coisa errada na arquitetura da vila que vocês queiram compartilhar, escreve aí nos comentários que a gente conversa sobre. Então é isso, já me excedi nas minhas palavras. Muito obrigado pela atenção de quem assistiu até agora. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.